Olá, bom dia. Hoje, 29 de setembro de 2022, são 7h26 da manhã. E vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Era uma vez. Sim, era uma vez. E o que viria depois? A gente pode. Não, a gente pode mesmo desejar. Sim, é da vontade de cada um a sua própria história contar. Bem verdade que muitas vezes a gente deixa o outro ditar as regras do livro que a gente obrigatoriamente vai ter que assinar. Claro que desculpas a gente pode até dar. A gente pode justificar. A gente pode escrever um capítulo inteiro só para detalhar coisas que, de algum modo mesmo, na nossa ilusão, possam nos tirar a responsabilidade sobre aquilo que o nosso livro vai mostrar. Mas sim, há algo que independe de nós realizar. Sim, porque a gente pode um batom passar, a gente pode passar uma maquiagemzinha aqui, um pozinho, um creminho, a gente pode toda a nossa roupagem mudar. Mas os ossos serão os mesmos. Em todo lugar. Não tem como a gente achar que a gente vai carregar um outro osso. Não. A gente pode até querer mesmo essa ilusão plantar. Achando mesmo que a gente vai poder disfarçar o modo de vida que a gente esteve a levar. Mas ouça uma coisa que não é tão simples carregar. Não é fácil a gente pedir para osso levantar. Porque o próprio osso vai se assenhorar de tudo aquilo que a gente esteve a realizar. E ele mesmo vai nos falar: se você souber uma maneira de eu levantar, então você venha encarar. E seja você capaz de me tirar desse lugar. É por isso que a gente gosta mesmo de ilusão criar quando em religião a gente costuma entrar. A gente sempre vai escrever de uma maneira em que a gente possa se promover. De algum modo, a gente consegue até mesmo assim fazer. Mas o osso vai estar lá. O osso não vai levantar porque a gente, numa religião, a gente esteve a entrar para uma ideia de Deus traçar. A gente pode até não acreditar, sim, que haja uma força capaz de tudo realizar. Uma força capaz mesmo de toda a nossa estrutura. Mostrar
Sim, de uma maneira que a gente não vai gostar. A gente costuma, de fato, ateu enterrar. E até o corpo encomendar. Como se isso fosse razoável a religião realizar. Na boa mesmo, se a gente tivesse um pingo de honestidade no lugar, a gente iria perguntar em que momento ele esteve, sim, o defunto, o cadáver, o morto, esteve mesmo a comungar do pensamento que essa religião estará a representar. Se na figura desse que aqui está, ou dessa. A família, com toda certeza, iria de algum modo encontrar. Não! O cadáver, ele tinha um bom coração. Puxa, era. Mas... o que mais? Mas era um bom coração. Era um bom coração. Preciso de algo mais. É em relação à religião. Porque ele pode não gostar, sabe? Ele pode não gostar de o corpo encomendar sem conhecimento. Tem conhecimento de causa. Puxa vida. Quantas pedras esse ou essa iria mesmo receber, se assim viesse a proceder? Não cabe ao senhor, à senhora julgar e bebê, bababá. Não é uma questão de julgar. É uma questão da gente procurar uma linha para com o outro estar. Mas a gente prefere enterrar o defunto como se a gente tivesse autoridade para dizer para Deus acolher na sua misericórdia. A misericórdia de Deus, segundo, de fato, o meu entender, é a verdade. É o que está lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a misericórdia de Deus é apenas a verdade. Não há outra. Não tem, com certeza, não tem um curativo lá. Não deve ter gases, esparadrapo. Não deve ter, de fato, um remedinho para amenizar. Não, é a verdade. O remédio é a verdade. E a verdade vai se apresentar conforme a verdade está. Então, não faz diferença. Não faz mesmo. Para ninguém. Nesse lugar, se o corpo alguém simplesmente enterrar sem encomendar. O próprio osso, a ossada da pessoa é que vai detalhar exatamente quem é ele no lugar. E se a gente tiver noção mesmo de misericórdia, quando a gente de fato vai ali alguma coisa celebrar, seja culto, seja missa, seja reza, qualquer coisa que seja, a gente só deveria a palavra manifestar, sem fazer referência ao defunto. Já é difícil para ele ali estar. Então a gente não precisa falar coisas que com ele não vai de fato encaixar. Nem coisas que não tem nada a ver com a pessoa que ele era no lugar.
Deixe ele naquele momento se encontrar e traga luz. Luz! Fale apenas da luz que a religião está a carregar. Se assim a gente realizar, puxa vida, olha, com toda certeza, independe de quem a gente estar a enterrar, vai gostar. Porque se a gente for se colocar num determinado lugar, de dor mesmo, de forma particular, a gente não vai querer, na verdade, escutar. Escutar mesmo. Você é uma boa pessoa, isso e aquilo. A gente quer escutar coisas que possam de fato nos levar a algum lugar onde a gente possa de fato sentir o cheiro do ar. E a gente compreender de algum modo que a gente pode sobreviver diante de tudo aquilo que o outro estará a nos oferecer. Com toda certeza, essas flores, qualquer um de nós pode receber. A gente não precisa dizer para o morto o que ele esteve a fazer. Ele tem ciência, muito mais ciência do que aquelas palavrinhas que a gente costuma dizer. O outro tem 100% de ciência do seu viver. Então, em vez de a gente oferecer coisas que nenhum de nós iria querer, bom mesmo é a gente apenas a luz acender. Apenas a luz. E por que disso eu estou aqui a dizer? Porque um defunto esteve a se acender. Aí Deus me disse para eu comparecer. Naquele momento ninguém sabia o que fazer. O desespero tomava conta daquilo tudo o que ali estava a acontecer. Eu fiquei a pensar no que eu poderia realizar. Me lembrei que Lázaro, o divino, esteve a ressuscitar. Nas condições de vida que Lázaro esteve mesmo a passar. Naquele momento eu pensava tanto no que o divino foi capaz de realizar, que eu também vi, naquele momento de pensar, a viúva, o seu filho único, ali, prestes a enterrar. E fiquei pensando no quão o divino sabia mesmo amar. E ali a família a gritar, o defunto lá. E o que eu faria naquele lugar? Talvez eu desejasse o defunto levantar e a viúva eu honrar, trazendo o filho único para ali estar. Então eu vi um anjo se aproximar. Ele parecia mesmo se arrastar. Alguma coisa ele começou a balbuciar, mas a língua dele eu não estava mais a falar. Há muito tempo a voz do anjo eu não estive a escutar.
Então, tudo que ele falava, eu não alcançava. Na dimensão daquilo que ele, de fato, ali realizava. Então o anjo gritava, 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 e eu ali pensava. E o anjo ali se estribuchava mesmo. Parecia que a dor lhe alcançava. Então eu resolvi entrar na casa. Olha que eu poderia, de fato, até de alguma maneira buscar ou tentar, sim, naquele momento ali me encontrar. Mas não havia resquício de vida naquele lugar. Pelo menos a vida que eu um dia estive a precisar. Então eu resolvi do defunto me aproximar. Puxa vida. Pensei, fácil não será, mas eu preciso encarar. Faz parte da vida que eu estou a levar. Eu fui caminhando devagar. Naquele momento eu vi Vocinha chegar. Parecia que o céu estava mesmo a se levantar. Era uma cena até difícil mesmo de encarar. As catacumbas pareciam mesmo ali, prontas para eu usar. Mas Vocinha me dizia: puxa, filha minha, a amargura me consumia. Nenhuma alegria eu sentia. Vocinha se chamava Maria. Eu me lembrei da dor que Maria sentia. Sim, quando na cruz o filho dela, os homens ali pregariam. Pensei que não deveria ser fácil mesmo. Não deveria ser. Uma mãe ter que viver coisas difíceis de se entender. Então eu desejei me ver naquilo tudo que Vocinha estava a me dizer, as catacumbas do seu ser. Então eu estive a compreender mesmo o quão é difícil. O quão é difícil a gente morrer enquanto vivo, o corpo continua a ser. E uma pera eu estive a comer. Puxa vida, naquele momento uma luz esteve a se acender. Era a pera que o divino esteve a me oferecer. Ele então me disse: só depende de você o que você vai fazer. Era estranho aquela pera acender e o divino me dizer que só depende de você. Dependia de mim, sim. O defunto estava ali. E naquele momento eu olhei e vi Vocinha sorrir. Puxa vida.
Era bom ver aquele sorriso ali. No meio de tudo aquilo que muitos estavam a sentir, Vocinhara sorri e vovô se aproximou de mim. Parecia que o mundo mesmo dele estava a surgir. Ele então me disse: você sempre teve piedade de mim, sempre esteve a me ouvir. Vai ser difícil para ti o que eu vou lhe pedir. Não traga ele para mim. Puxa vida. Vovô poderia me pedir o contrário. Traga ele. Não, mas vovô não queria ele assim. Eu entendi. Era difícil aquele peso ali. O chumbinho poderia de fato cair, não conseguir de fato se estruturar ali. Não seria bom ser sariguê ali. E vovô ali a me pedir: não traga ele para mim. Não assim. Eu me lembrei, naquele momento, do dia em que eu fui me despedir. Sim, de alguém que também fazia parte de mim. E também naquele dia eu vi a senhora ali. E ela naquele dia esteve de fato a sorrir e levou de fato o pequenino dela dali. Mas aquele momento era diferente. Ela sorria para mim e vovó me pedia algo que eu compreendi. E o divino me dizia assim: depende de ti. É a dependência. Sim, fiquei a pensar mesmo. Se o divino uma pera esteve a me dar, e eu me lembrava naquele momento da possibilidade do defunto levantar, feito Lázaro no lugar, eu desejei mesmo a minha vida encerrar. Era a única chance de eu voltar e poder, de fato, a semente de vida ali restaurar. Não tinha como não realizar. O fio de prata eu estive a cortar, é verdade, há muito tempo nesse lugar. Mas ainda havia coisas que eu era capaz de realizar. Porque uma coisa é o fio de prata cortar, a outra coisa é deixar ele secar. Eu teria que deixar o fio de prata secar. Naquele momento eu vi São Paulo chegar. Eu olhei para ele devagar e vi toda uma infância se apresentar. Entendi que era bom amar. Sim, era muito bom amar com a inocência que a infância estava a me mostrar. Mas São Paulo parecia de fato não gostar.
sim, do fio de prata que estava a secar. Mas não havia nenhuma possibilidade de eu encarar, sim, a vida que São Paulo estava a levar. Não tinha nada a ver com o meu jeito de pensar, muito menos de me comportar. Eu jamais iria renunciar ao meu direito de aqui estar. Por isso, de São Paulo, eu estive a me afastar. Porque eu sabia que com São Paulo eu não iria de fato me bicar. Não, com toda certeza a vida iria amargar muito mais do que eu poderia imaginar. E era bom de fato poder encarar a natureza que Deus estava a me dar. Sim, eu escolhi o melhor lugar. Portanto, eu iria de fato deixar toda a estrutura familiar naquele lugar. Sim, eu teria mesmo que me internar e uma nova realidade encarar. Por quê? Por que não doar? Por que não doar a vida nesse lugar? Por que não aceitar de fato o meu corpo? Examinar a vida, examinar. Sim, havia outras vidas. Cada vida poderia de fato a sua própria inteligência usar para de fato de mim se aproximar e toda a minha estrutura checar. Puxa vida, isso eu iria de boa realizar. Não tem porquê não aceitar. Se eu posso, de fato, no inferno entrar. Se eu posso, pelo purgatório, passar. Se eu posso, de fato, no céu caminhar. Qual é a dificuldade de eu entrar no necrotério, se assim eu precisar? Sim, para cadáver examinar. Qual o problema de numa cama de hospital eu ficar? Talvez a comida não viesse me agradar, mas era por pouco tempo. Ninguém mora no hospital, nem quer no hospital se eternizar. É só uma questão de se acostumar com a vida que você vai levar. As portas do meu lar, com toda certeza, trancadas vão estar. Não aceito que ninguém venha. Aqui está. É um lar. Não é um lugar para a gente de fato encontrar. É apenas um lar. E assim um lar deve de fato continuar. Em qualquer lugar a gente pode mesmo falar. Mesmo porque o assunto não é familiar. Num lar, a gente fala de assunto familiar. Num lar,
Um amigo pode nos visitar para de outro assunto falar, mas será um assunto de cunho particular, aquele que o amigo vai de fato tratar. Portanto, a disponibilidade é apenas a gente de fato encontrar, sim, um lugar para a mão, cada um levantar, a gente cumprimentar, dando a certeza de que eu não vou dificultar, mas o meu lar eu vou preservar. Tanto quanto eu, com toda certeza, preservei, sim, as catacumbas que vocinha ela esteve a me mostrar. Eu nunca estive, de fato, a violar nenhuma catacumba nesse lugar. Portanto, eu posso, de fato, voltar até para casa, se assim, de fato, se assim, alguém me chamar. Mas é sempre a considerar a vida que Deus esteve a me dar. Essa sim, essa eu vou levar, vou preservar, e essa vai ser a senhora do corpo. Sempre fui assim, assim sempre será. Eu posso, criancinha, buscar e dar para ela, de fato, um lar. Mas é consciente de que eu vou continuar conforme Deus me solicitar. Diz o ditado popular: o que é do homem, o bicho não come. Certamente é assim, pelo menos para mim. Não deixei nenhum infame tirar aquilo que pertence a mim. Eu tenho princípio, tenho meio e tenho fim. Sempre foi assim. O divino sempre me diz: confie e vamos seguir. Eu sempre confio naquilo que ele está a me pedir. Ainda que seja muito difícil assumir tanta dor aqui. Mas não fui eu que edifiquei castelinhos para criança, gente, de fato, consumir. Eu posso seguir. Simples assim. Bom dia.